fazer para introduzir a mesa, costurar um pouco a temática. E agora nós podemos, então, dar início. Eu passo a palavra aqui para o Medina, por favor. ¿Aló? ¿Se escucha? Mi tema en particular va a ser sobre el Club Deportivo Palestino, un club que representa a la comunidad palestina en Chile. Y primero, a ver. ¿Ya está? Sí. Ya, los temas que voy a tratar de la charla, que se llama Club Deportivo Palestino, Inmigración, Discriminación e Identidad. Voy a hacer una pequeña reseña sobre la inmigración palestina que ocurrió a Chile, después de las organizaciones deportivas, que voy a citar dos, el Club Esportivo Palestina y el Palestina Football Club, que después se convierte en el Club Deportivo Palestino hasta nuestros días. Entre los hitos del Club Deportivo Palestino voy a citar algunos de los inicios y relacionados con discriminación y también relacionados con identidad o con su relación con Palestina. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Chile, los inmigrantes palestinos, lo hizo entre 1880 y 1930. Llegaron de estos tres pueblitos que se pueden ver ahí en el mapa, Beit Yala, Belén y Beit Sahur, dentro de un radio de 5 kilómetros, o sea, una parte bien reducida, que quedaba a 15 kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén. Una de las causas de inmigración que se pueden citar es que este territorio era parte del Imperio Turco Otomano, pero era una parte bien remota, por lo tanto el imperio no se preocupaba demasiado de ese territorio, estaba bien empobrecido. También pasó que el ejército empezó a tomar jóvenes cristianos para enrolarlos al ejército, y pasaba que como estos jóvenes cristianos empezaron a ir a colegios que eran de congregaciones religiosas, se les abrió todo un mundo por ejemplo, de ir a Europa u otros países, y viendo que la situación económicamente no estaba bien, los padres de ellos toman la determinación de mandar a sus hijos o ellos mismos irse del país. También hay autores que dicen que hubo persecución a cristianos, cosa que yo no estoy de acuerdo. En el caso, yo soy tercera o cuarta generación de la comunidad palestina en Chile. Mi bisabuelo llegó en 1900, llegó casado, se murió su esposa y volvió a Palestina a casarse de nuevo. O sea, yo estoy seguro que si él hubiera sido perseguido, no hubiera vuelto, ¿no? Todavía sigue siendo una causa misteriosa por qué llegan a Chile y no se quedaron en Buenos Aires, por ejemplo, porque ya vamos a ver la ruta migratoria, que es bastante dura. Também há teorias das quatro Jorges, ou George, que é Chawan, Hirmans, Mansur e Yarur, que eram como quatro patriarcas que ajudaram a adaptação dos jovens palestinos que iam chegando. Também na zona central do Chile, ela tem um clima muito parecido com o da Palestina, e o Chile é um território muito precário em comparação com o Brasil e a Argentina, e, portanto, ele oferecia mais oportunidade para os imigrantes. A rota migratória era muito dura. Ela, como vocês podem ver o número 1, eles saíam de Haifa, fazendo escalas em Gênova, Marsella, dependendo da nacionalidade do barco. Eles acabavam indo na terceira classe até Buenos Aires, em incursões, numa situação precária, com muitos insetos. E aí era a travessia mais dura ir para a Argentina, porque eles pegavam um trem para Mendoza, e isso foi antes de 1912. Não havia um trem que conectasse Mendoza com um local que se chamava Los Andes. Então eles tinham que ir no lombo de mula, e
eles acabaram cruzando a Cordilheira dos Andes no lombo de burro e também de carneiros. E lembrem que passando aí em março, tinha muito gelo. Pensem que 100 anos atrás era muito mais frio que hoje, tinha muito mais neve que hoje. Então essa viagem poderia durar um mês. Pensem só nisso. Se alguém teria que voltar, seria uma viagem igual. Os que tinham mais dinheiro acabavam pegando um barco em Buenos Aires, passavam pelo Estreito de Magalhães e chegavam a Valparaíso. Mas a maioria dos imigrantes não fazia isso, eles acabavam cruzando a Cordilheira dos Andes a pé. As primeiras características desses imigrantes é que muitos eram do sistema ortodoxo que chegavam com passaporte turco-otomano, tinham melhor educação que um chileno em média, mas eles eram ignorantes sobre o que iam enfrentar aqui na América do Sul. A vantagem deles é que estavam dispostos a empreender. Então, eram viajantes e depois, quando conseguiram mais dinheiro, eles acabaram abrindo lojas próprias. Então, eles começaram a sofrer discriminação no primeiro momento. Depois nós vamos ver alguns exemplos disso, mas uma das consequências que tem é que começaram a se casar entre eles, a fazer a monogamia, e modificaram seus nomes para torná-los mais castelhanos, para serem mais familiares aos chilenos. E essa parte é importante porque uma das estratégias que os pais tomavam é que não ensinaram árabes aos filhos para que os filhos se adaptassem o mais rápido possível à sociedade chilena. Uma coisa que, desde o ponto de vista atual, é um erro, porque você acaba perdendo parte da cultura. Mas essa foi a decisão que tomaram naquele momento e preservaram sua religião, a comida, valores familiares, etc. Os que chegaram a Santiago, chegaram num bairro chamado Patronato, que fica a 1 quilômetro mais ou menos do centro. É um bairro muito pobre, onde havia prostituição. Era um bairro onde ninguém queria morar, mas eles acabaram indo para lá. E com pouco tempo montaram suas lojas. E é um bairro comercial textil bastante emblemático nos dias de hoje. E muitos se foram, acabaram substituindo as suas lojas por outras comunidades, como, por exemplo, os coreanos, chineses. Mas durante muitos anos, esse bairro, as pessoas falavam, não, Patronato é um bairro de palestinos e dos árabes. E isso também deu muita frente de trabalho para os chilenos, porque se integraram à sociedade. Bom, é preciso matizar um pouco. A discriminação foi parte da aristocracia chilena, que tinha o preconceito de que os bons estrangeiros, entre aspas, eram os alemães, os ingleses, não, os que vinham do norte, não da Europa do Sul e muito menos os árabes. Então começaram a criticar as formas de trabalho que eles faziam, que diziam que os árabes não vinham aqui para produzir, eles vinham aqui para fazer como uma espécie de intermediário. E isso não era verdade, porque eles acabaram abrindo fábricas têxteis e também eles deram trabalho para o chileno, coisa que eles vieram aqui para empreender. Eles não vinham aqui, por exemplo, em grande parte, eles não vinham para ocupar postos de empregados. Então, isso que está aqui abaixo, no slide, isso apareceu em 1911 no jornal Mercúrio, dizendo que os árabes eram como se fossem cachorros de Constantinopla. Ou seja, aquele que sai e entra do país com toda a liberdade. Bom, nisso sim, eles podem ter razão, porque entravam e saíam, mas aí é um problema do governo chileno, que não tinha uma política de imigração. Bom, nem pediam o passaporte deles para entrar no país. Bom, eu vou citar aqui para vocês 2 clubes. Clube Deportivo Palestina, eu vou falar sobre eles, e o outro é o Palestina Futebol Clube. Eu, como parte
eu estou fazendo a pesquisa histórica de um documentário que será a cores. Depois eu compartilho o link com vocês. Mas o Clube Esportivo Palestina e o Palestina Football Club era a mesma coisa. É que um fosse a continuação do outro. Na verdade é que o Clube Esportivo Palestina se fundou em 1916, é registrado a partir de 1917 e em 1918 com dois times, e em 1919 é feita uma reorganização, mas de fato ele passou a não ter mais atividade. E aí foi quando o Palestina Football Club começa em 1920 e 22, ele atuou como a língua infantil, como a liga infantil, perdão, e a imprensa acabava confundindo. Eu também me confundia bastante, e me confundo até hoje, porque foi um erro, e agora estou procurando corrigir isso. Mas a participação do Palestina Football Club tem duas coisas curiosas. Em 1921, há duas Copas com dois times, e o primeiro aniversário do clube, eles jogam como Palestina Football Club de Tiyan. Tiyan é uma cidade que fica a 420 quilômetros de Santiago. Talvez tenha aí também um clube com o mesmo nome. Mas em 1922 é registrado o aniversário. Além de jogar com dois times diferentes, há uma partida de tênis contra o Colégio Santo Inácio, que isso foi um presságio do que aconteceria depois. O que aconteceu foi que em 1923, a Palestina Futebol Clube sai da Associação de Santiago, e essas crianças, que na verdade eram crianças, eles sentem que o público e os rivais são muito hostis, e eles acabam mudando de esporte. Eles vão para o tênis, e eles mudam também seu nome, vão para Palestina Futebol Clube. E aí a gente começa a ver que a discriminação conduziu à mudança de esporte. Essa mudança não foi tão mal como nós vamos ver, porque dessa camada de jogadores saíram dois campeões chilenos de tênis. Em 1924 formaram a equipe de tênis. Em 1926 o jogador o melhor da comunidade fica marginado, sofre outro episódio de discriminação, está marginado da seleção de tênis do Chile, mas ele insiste e se torna número 1 do Chile. Depois, Elias Deck de Salvador, o irmão, seria número 1, períodos diferentes da história do tênis do Chile. Nos anos 30, Palestina Sport Club organizou umas Olimpíadas com outras organizações esportivas árabes dentro do Chile, como são uma quantidade de esportes reduzida. Futebol, em 1936 e 35, se pensa que no ano 33 são as primeiras Olimpíadas Árabes do continente americano. Eu não tenho certeza, mas é o que falava as crônicas da época. Vocês sabem que no Brasil os libaneses fizeram outras Olimpíadas, que está em formação ainda. Em 1938 foi criado o Clube Palestino, que foi o clube social, e nos primeiros minutos necessitamos uma área esportiva e convida o Palestina Sport Club para se fusionar com eles. Em 1941, o que se chamava Palestina Football Club se torna a área esportiva do Clube Palestino. E no 45, que tem aqui a pessoa da foto, que é eleito presidente, impulsa as novas áreas esportivas, incluindo a parte do futebol. Em 1947, teve um padre, Raul Hassan, começa partidas contra outros times, motivado pela partição da Palestina nesse momento. Eu vou falar brevemente dessa divisão da Palestina como contexto histórico.
Em 1947, as Nações Unidas, sem perguntar à população nativa, nesse momento faz essa partição da Palestina, divisão, e o Estado judeu correspondia a 56%, que era um terço da população. O Estado árabe, que ia se confirmar, ia ter 43%, sabendo que 2/3 da população moravam nesse território. E em 1948 foi produzida essa divisão. As tropas árabes, ordenadas por outros países árabes, estão muito mais conformadas, com muito pouco recurso, e as forças judeias, que tinham muito mais preparo, foram derrotados facilmente, e eles se apoderam dos 78% da área palestina, e passa a se chamar Israel, o Estado judeu. Não se faz um Estado palestino, para a desgraça dos palestinos que moravam ali, que fugiram do local para preservar as vidas e se tornam refugiados porque o novo Estado de Israel não deixa eles voltarem. Também os países árabes não estavam interessados em criar um Estado palestino. E é como se Jordânia é anexada por Jordânia e o Egito a faixa de Gaza. Voltando à parte esportiva, em 1949 se faz oficial o processo de profissionalização do time. Já tinha times de outras nacionalidades estrangeiras, como italianos e também a União Espanhola, e existe até hoje. Então os palestinos falaram, por que não vamos impulsar nosso time profissional? E começaram a fazer torneios e outras instituições árabes, até que em 1952 a Associação Central de Futebol forma a segunda divisão e fala que esse grupo palestino começa a jogar no campeonato dos 6. Desculpa, que são 3 times, 3 times amadores e 3 profissionais. E Palestino ganha esse campeonato e entra na segunda divisão. E eu vou fazer um parênteses sobre a camisa do Palestino, que era bicolor na época, não é como tinha um lado vermelho e o outro lado branca. E a mim produzia muita curiosidade, observando alguns artigos ou arquivos do início do futebol palestino. Encontrei essas fotos do time St. George, que foi fundado em 1908. Pode que tenha sido, não foi impossível comprovar os dados, porque todas essas pessoas já estão mortas. É possível que nesse momento Palestino tinha adotado esse design da camisa no time de futebol que é St. George, que é um colégio que está em Jerusalém. Também porque nesse momento não existia no Palestina até 1936 a bandeira das 4 cores, não existia. E também St. George é um santo muito representativo dentro da comunidade palestina no Chile. De fato, a catedral ortodoxa tem o nome de St. George. Voltando à parte esportiva, em 1952, são aceitos na segunda divisão, ganha e sobem para a primeira divisão. Eles fazem o início em 1953, se tornam em segundo lugar, é muito bom. E depois, em 1955, eles são campeões pela primeira vez, uma campanha excelente, com 10 pontos de diferença com o segundo lugar. O qual foi muito positivo, que nessa época você ganhava com 2 pontos as partidas. Então aqui tem uma parte histórica, porque tem uma história oral de um senhor que se chama Hanelfis, que morava em Viana. Esse senhor nunca viajou para o Chile, mas o curioso é que havia uma mitologia em torno a essa pessoa. Há muitas versões, mas resumindo, as pessoas que enxergavam ele tinham uma sorte ruim, tinham azar.
Até hoje, no Chile, se eu falo de alguém que tem esse sobrenome, a pessoa toca a madeira para tirar o azar. E o que acontece é que eles viam nos anos 80 e 90 que as partidas da Palestina, tinha pessoas que estavam gritando o nome dessa pessoa quando o rival estava atacando para dar azar. E isso não funcionou na realidade, mas a história, sim que esse senhor tenha viajado para o Chile, na história ele viajou para o Chile, até hoje se preserva. Eu vou pular nos anos 60, que não tem muita importância dentro dos temas que eu estou falando. No ano 73, eles descem na segunda divisão, voltam e começa toda uma campanha, os anos dourados do palestino. Eles ganharam a Copa Chile no ano 75, 77. Aqui o dirigente Henrique Atal, que é de origem síria, ele jogou pelo Palestino quando era amador. E como presidente, ele tem o mérito de trazer Elias Figueroa, que estava jogando no Internacional de Porto Alegre, que Elias Figueroa queria voltar, e ele ameaçou os dirigentes do Internacional, que se não deixava participar, ele ia se retirar do futebol. Então não tinha muita opção de vender ele para os palestinos. E são os campeões da primeira divisão no ano 78. Tem boas participações na Copa Libertadores, inclusive no ano 1979 eles chegam nas semifinais, junto com o Guarani de Campinas e Olímpia. E eles foram eliminados, mas foi uma boa participação. No ano 82, acontece que quando foram a jogar essa partida com a Audax Italiana, e por causa das massacres dos campos de refugiados dos palestinos Shatila, no Líbano, os dirigentes não queriam jogar esse jogo, mas como eles observaram as sanções que podiam ter, as punições, eles preferiram fazer um minuto de silêncio e depois uma marcha, que foi a primeira marcha feita depois do golpe de Estado de 1973. Então, foi muito estranho. Em 1988, eles inauguraram um estádio da Cisterna, que é pequeno, como aqui no Brasil, mas em um distrito do nome, La Cisterna, comuna, como falamos no Chile, aí começaram as pessoas que não eram originários dessa comuna, então começaram a ser torcedores do time, e tem uma labor social que começa a fazer com as divisões inferiores, pessoas que são de bairros mais humildes, que oferecem companheirismo, responsabilidade, outro tipo de valores que não são encontrados em outras partes. Eles passaram a segunda divisão, volta o ano seguinte. Manuel Pellegrini foi o diretor técnico naquele momento. E na década dos 90, o clube perde popularidade dentro da comunidade. Não vou falar muito sobre isso, porque senão vou me estender muito no tempo. Porque o importante vem depois da década de 2000, é quando tem um renascimento, se reativa entre os palestinos, chega a seleção palestina a jogar no Chile, porque o treinador era um chileno de origem palestina. No ano 2004, o time enfrenta uma quebra, depois renasce como sociedade anônima. Em 2008, o dono do Banco Palestino vê como o palestino vai no final contra Colo-Colo, e ele tem a ideia de patrocinar o clube, o que se concretizou no ano seguinte. Temos aqui na foto Roberto Bicharra, que é um jogador emblemático palestino, que jogou por 13 anos e também jogou pela seleção palestina. Então ele é muito importante, muito simbólico. Esqueci um detalhe dentro também
o fato que o banco se torna patrocinador, isso ocorreu que teve que foram os suplentes juvenis. Repetem também nos 2011, tem uma Copa que o nome é Nakba, que esqueci de falar que quando acontece na parte palestina, se coloca esse termo que em árabe significa catástrofe, desastre. Em 2014 acontece um evento muito importante onde se apresenta esse novo design da camisa. Não tinha nenhum objetivo político, mas a comunidade judeia do Chile, a embaixada do Israel, teve essa impressão. A embaixada falou que esse design procura a negação da existência do Estado de Israel, e o presidente do clube, que era Fernando, começa a receber pressões, recebe chamados, e ele, que está bem assessorado, começa a responder: ok, quais são os limites de Israel, e podemos sentar e conversar. Logicamente, nunca recebeu nenhuma resposta sobre isso. O que aconteceu foi que foi multado pelo tamanho dos números, não uma multa que fosse política. Aconteceu também que anos atrás, em 2003, tinha um jogador que utilizou o mapa no peito, e nenhuma pessoa falou nada, teve um precedente, então não podia ser multado por causa disso, somente foi multado pelo tamanho dos números, que foi uma multa de $400. O palestino falou: ok, vamos pagar a multa. Isso durou durante 4 jogos. No 5º jogo, eles chegaram com esse novo design, que chegava aqui no mapa, no peito, que realmente aí explodiu a comunidade judia, irritou muito, e falaram que não podia ser, que estavam se rindo da gente. Mas jogaram todo esse semestre com essa camiseta, e a FIFA nunca considerou que fosse um símbolo político. Mandaram cartas, a FIFA respondeu que tinha que resolver esses temas localmente. Ele podia interferir, mas nunca teve esse alcance. Mas o contraste, o que falava a embaixada do Israel, que ele não conseguia ver a fronteira que está na página do site, que é marcado número 1, pode ver-se que está incluída a faixa de Gaza com outra cor, mas eles não colocam Cisjordânia no território, mas não fazem fronteiras, ou muitas vezes não há uma fronteira definida, e também estão anexando os Altos do Golã, no norte, coisa que é ilegal para as leis internacionais. E número 2, mostra um mapa de Jerusalém sem fazer as separações entre Jerusalém leste e oeste, como fala as Nações Unidas. Também essa camisa começou a se vender muito no mundo árabe, foi muito popular, provavelmente até hoje, talvez sem ter certeza das cifras, mas que a camisa mais vendida de um clube chileno fora do Chile. Em 2014, um item importante, tem um treinador, um diretor técnico que foi muito inteligente, quando insistia que os jogadores não jogam somente pelo time, mas por uma população que sofre. Então, o time tem participações muito boas na Copa Libertadores, Sul-Americana. O time feminino também é campeão. Em 2016 chega o campeão de Palestina, que era Al-Ahly, para enfrentar palestino em Santiago, e um jogador de origem palestina, primeira vez que é contratado pelo clube. Uma das coisas mais importantes dentro das participações internacionais
em que 2016 vai nos quartos de finais, antes de eliminando o Flamengo, que foi muito importante, mas não vou destacar a parte esportiva, mas chamou a atenção que depois de ganhar o jogo, vários jogadores foram a se cobrirem com a bandeira palestina, não? E isso causou muita impressão, e muito boa impressão no mundo árabe. Esse mesmo ano, o time titular viaja para se enfrentar com a seleção palestina em dezembro de 2018, ganha a Copa Chile. 2019, dentro dos jogos dos Libertadores, chama a questão novidosa, colocaram uma barra virtual com telas LED filmadas em Palestina previamente para falar à jogadora: olha, estamos vendo, você estamos assistindo, estamos apoiando vocês desde lá. Em 2020 também, Al-Ahly, o mesmo time que tinha ido ao Chile, adotou a bandeira a camisa do Palestina. Em 2021 foram abertas academias de futebol na Palestina para meninas e meninos em várias cidades. Em 2022, eles são campeões em junho da Sub-17 com Roberto Bichara como treinador. Tem 10 clubes para ver que o time é querido e amado no Chile. Tem muitos times que jogam com esse nome. Então, as conclusões dessa palestra é que a discriminação com os palestinos foi maiormente a aristocracia chilena. O chileno médio começou a conhecer os árabes e começaram a aceitarem os árabes. Há uma diferença entre quando foi fundado o time, quando se torna profissional, e que quando funda, logicamente, foi uma estratégia de inclusão, de adaptação ao médio, à sociedade chilena. Enquanto em 1947, quando comecei profissional, se realça a identidade palestina, que estamos vivos depois dessa divisão, e dentro da influência palestina e do clube deportivo palestino, dos mais relevantes, e que o Bank of Palestine é o patrocinador. Teve toda uma dinâmica de comunicação entre o time e o país, e obviamente essa polêmica das camisas foi muito forte, porque tinha muitas pessoas que gostavam de futebol na Palestina, no mundo árabe, provavelmente conheciam o time esportivo palestino, mas com a polêmica da camisa e dos mapas, inclusive pessoas que não conheciam de futebol conheceram o assunto. As fontes principais, e muito obrigado. Carlos Medina, durante o regime do Pinochet, qual foi a política do Estado em relação ao palestino? Houve perseguição, repressão, algum tipo de violação dos direitos? É uma pergunta interessante que sempre sai. Eu não coloquei no tema porque era um tema que ia ocupar muito tempo, mas, na verdade, quando os palestinos começam a surgir, chegam na Plata, acontece que eles são comerciantes, quase todos são de direita. Então, quando chegou o governo da Unidade Popular com Allende, passou que expropriaram uma fábrica textil de Janot, Amador Jaru, um dos principais presidentes do time, e a comunidade palestina viu isso como uma coisa muito errada. Então, imediatamente, quando o Pinochet entrou no poder, ele apoiou ele. E muitas pessoas falam que o golpe
foi planejado numa das casas de palestino. Então, isso é muito forte. Então, outras coisas tiveram também, coincidiram na década dos 70. Pinochet sabia jogar, sabia como ver as comunidades. Ele não gostava de judeus, em geral, mas tolerava e fazia negócio com Israel. E, ao mesmo tempo, como os palestinos já tinham certo poder econômico, numa população altamente classista, tinha bons contatos. Então, um palestino que fosse de esquerda, em geral, está mais protegido que um chileno em geral, se fosse da esquerda. E outras coisas acontecendo também, que Pinochet, como fixou o câmbio do peso chileno para o dólar com um valor muito baixo por muito tempo, indiretamente beneficiou o time, porque conseguiu contratar Elias Figueroa. Se não tivesse acontecido isso, teria sido um valor muito alto. Então, portanto, lógico, tem a tendência a pensar que a causa palestina está muito perto da esquerda, mas no Chile é bem transversal. Tem muitas pessoas da direita dos palestinos, assim como também tem anexionistas da esquerda. Não sei se responde à tua pergunta. Medina,